Olá, meninos, vamos para nossa aula de história. Na última aula eu havia deixado com vocês umas atividades de história da página 29 a 31. Então nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Vamos lá na página então 29. Então eu tenho aqui, eu historiador. Observe essas imagens e responda as questões a seguir. Então nós temos aqui duas imagens que representam o quê? O julgamento. Lembram vocês que eu havia comentado que os egípcios acreditavam na vida após a morte e principalmente que eles iriam passar por um julgamento, né? Então nós vamos entender um pouquinho desse julgamento aí. Vamos lá. Letra A. Numere cada uma das partes do julgamento após a morte conforme as descrições a seguir. Então na imagem 1 nós iremos colocar o 1 na onde está o coração sendo pesado pela balança e 2 sendo apresentado ao deus Osíris. Se nós analisarmos com muita atenção as imagens, a única imagem que apresenta aqui para nós, que mostra, é a número 1, que tem a presença da balança. Então aqui nessa primeira imagem nós vamos colocar o número 1. Lembrando também que eles acreditavam que eles iriam passar por um julgamento aonde o coração ia ser pesado juntamente com a pluma. Se o coração dele pesasse menos que a pluma, e o que isso ia significar? Que ele foi um bom governante, que ele foi uma pessoa bondosa, que ele praticou a caridade, ou seja, uma pessoa cheia de qualidades boas. Se você analisar bem e com atenção, nós temos aqui pessoas sentadas, tá vendo? Essas pessoas aqui estavam também esperando para serem julgadas. As pessoas elas assistiam o seu próprio julgamento lá. Na número 2 está aqui, homem sendo apresentado ao deus Osíris. Então ele apresenta aqui para nós na segunda imagem. Então nós temos aqui provavelmente um mensageiro, né, que está com a pessoa que foi julgada, e o deus Osíris está aqui, sentado no trono. É esse rapazinho aqui, com o corpinho verde. Então nós vamos colocar o número 1 na primeira imagem e o número 2 na segunda imagem. Mais adiante nós temos aqui B. Indica as imagens de acordo com as instruções. Circule com um lápis de cor azul o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado que a pluma. Então, a gente analisando bem a imagem, ele aparece aqui, É um animal em que você tem metade, um pouco do corpo do hipopótamo, o outro pedaço de um leão e a cabeça de um crocodilo. Então, esse animal aqui, ele estaria esperando, então, o julgamento. Caso fosse condenado, ele iria comer o órgão do julgado, né? Então aí a pessoa que estava sendo julgada não teria vida eterna. Então vocês vão pegar o lápis de cor aí, né, azul, e vai circular esse animal. Depois, circule com o lápis de cor vermelho o deus Osíris. Então deus Osíris é esse aqui, verde, que está sentado no trono, ok? Vai circular aí com o lápis de cor vermelho. Na letra a número 2, ele coloca assim: escreva 3 informações sobre as crenças rituais egípcias em relação à morte. Então, nós já falamos. Primeiro, nós podemos colocar: eles acreditavam na vida após a morte, né? Depois, eles passavam pelo processo de mumificação. Lembram lá o que é mumificação? Em que os sacerdotes enrolavam o corpo dos faraós, das grandes autoridades da época, com pedaços, né, tiras de algodão para conservar o corpo. Aí quando ele acordasse, ele já teria seu corpo ali intacto, né, bem organizadinho. E o outro também é que eles iriam passar por um julgamento, né? Então essas aí são umas 3. Primeiro, acreditava na vida após a morte. Depois eles eram mumificados. E eles iriam passar por um julgamento. Esse julgamento que iria levar eles à vida eterna. Passando a folha aí, nós temos então a página 30, onde você tem um enigma para você decifrar. Em relação ao principal elemento para manter as tradições. O que mantinha as tradições naquela época? Então vocês iriam pintar
as letras F, G, H e A. Então, ao pintar essas letras, vai aparecer uma palavra, que é a palavra costumes. Então, são os costumes que mantinham, então, as tradições naquele período. Na página 31, nós temos uma imagem de uma das esculturas encontradas, né, na tumba do imperador da China, o Qin. E aí vem a pergunta: os chineses também acreditavam na vida após a morte. E a tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico se assemelha aos costumes egípcios? Então, principalmente que se assemelha na parte em que eles colocavam juntamente na tumba dos grandes reis e principalmente os faraós, objetos que simbolizavam a sua autoridade na terra, né? E que nós temos então os guerreiros da China. Então eles se assemelham a isso aí, tá? Esses objetos que foram encontrados dentro da tumba. Na B, considerando o número das esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que ele era um governante poderoso? Sim, porque se você observar o grande número que nós temos aqui de soldados, isso significa que ele era um rei bastante o quê? Poderoso, tá? Lá na página 32, vocês vão encontrar aí o rei e a lei. Então, nós sabemos que o poder do rei, ele era passado de pai para filho. E era sempre para filho mesmo, menino, tá bom? Então, a menina não assumiu o cargo, era só os meninos. E sempre a família era constituída do rei, da rainha e dos seus filhos. Tá bom? E aí, além do poder político, lembra vocês também que eles tinham o poder religioso. Aí eu vou deixar com vocês para fazer as atividades 33 e 34, que aí semana que vem nós fazemos a correção dessas duas partes. Se vocês voltarem lá na página 28, nós temos um joguinho muito bom sobre um caminho que vocês vão percorrer. Tem os dadinhos, né? Tem os peãozinhos e vocês vão aí de casa em casa. Cada casinha vai simbolizando um pouco de como que era, né, antigamente nas civilizações. É um joguinho muito bom. Então eu quero que vocês também façam esse joguinho com o papai e com a mamãe. E aí depois eu gostaria que vocês tirassem foto e me enviassem, tá bom? Beijos, até mais.